Alô, alô, alô. E aí, crocodilo? Opa, estamos de volta? Estamos de volta, estamos de volta. Porque assim, né, cara, se tudo tem reboot, nós temos que fazer reboots também. Exato. É um novo universo. Que loucura, né, cara? Como é que tá, crocodilo? Cara, tô ótimo, na real. Hoje foi um excelente dia. Ah, que bom, cara. Eu me acordei cedo naquela chuvarada que tava dando aí. Nossa. E tem aquele protetor de ar-condicionado, que é obrigatório colocar em condomínio, né? Cada pingão desse tamanho caindo. Puta que pariu, Ixi, me levantei, aí fiquei acordado até umas 8 da manhã, depois dormi de novo. Vamos lá então para o nosso reboot? quando quiser. Então tá, vamos bater a palma aquela, para sincronizar o áudio. Agora sim, mais uma live do Feirão dos HQs com Rafael Freitas. É esse o sobrenome? Isso. Mas ninguém conhece Rafael Freitas no mundo das É, artes. Existem, no mínimo, eu acho que mais uns 8 Rafael Freitas no Brasil. tá chutando Estou baixo. chutando, tô chutando muito baixo. Tá chutando- Mas todo mundo agora conhece Rafael Crocodilo. Crocodilo, que é um cara muito bacana, que esteve presente na edição de número 39 do Feirão dos HQs, agora no final do ano passado. Pois é. E agradeço a presença, Rafael. Pô, eu que agradeço o convite, né? Como eu já Ah, que mar... comentei. Isso, para quem não sabe, a gente está gravando pela segunda vez isso. Porque no dia que a gente gravou a primeira, quando eu fui salvar no Instagram, o Instagram fechou. Não deu nem tempo de apertar ali, salvo, compartilhar no IGTV ali. Ele sumiu. Eu falei, ah, que loucura. Então vamos conversar sobre cultura pop, sobre desenho, sobre a HQ que ele fez recentemente. Mas a gente sempre começa estimulando a memória, né? Eu queria saber do Rafael de onde é que vem, o que ele lembra dos primeiros contatos com cultura pop. Foi mangá, foi quadrinho, foi séries, filmes? Qual foi a tua primeira lembrança, Rafael? Bom, desde pequeno eu tenho contato com mangá. O primeiro foi o Cavaleiro do Zodíaco, né? E antes do mangá mesmo eu já alugava os filmes que tinham na locadora e tal. E sempre me chamou muita atenção o estilo de desenho e tal. Aí depois, quando eu tava um pouco mais velho, uns 7, 8 anos, eu fui conhecer a Turma da Mônica e os HQ americana. É estranho, né? Geralmente começa primeiro com a Turma da Mônica e a Marvel, DC, e depois vai pro mangá e eu fui o contrário. É uma E coisa que eu percebo que é de geração, né, Rafael? A tua geração mais nova tem uma fonte, que aí vem mais pro lado oriental, né? sim, A minha já era mais Turma da Mônica e Heróis. A anterior à minha era daquela assim do Tex, do Mandrake, sabe? Do Fantasma. sei. E como eu tive essa ordem inversa de consumir as Uhum. coisas, eu tenho um apego muito maior pelas HQs orientais do que as ocidentais. E tu te lembra qual foi a primeira HQ que tu comprou? Aquela que tu disse assim, bah, essa aqui gostei, vou querer comprar mais. Foi o Cavaleiros mesmo. E foi um número aleatório, não foi nem o primeiro, que na época da Conrad, eu não sei se a distribuição era tão boa assim, mas era o último mangá da primeira saga. Aí, isso eu sinto falta hoje em dia, que hoje em dia com esse Ah, negócio de streaming on demand, tu não pega mais um episódio aleatório ou alguma HQ aleatória, né? Já tem tudo em ordem ali. E eu sinto um pouco de falta dessa emoção de pegar um negócio sem contexto nenhum. pegar uma narrativa lá pelo meio e ter que voltar para É, recuperar, né? É. eu sinto um Isso. pouco de falta disso. Mas isso da coleção, de ter a porta de entrada na coleção, é uma coisa muito importante, sabe? Porque nos quadrinhos americanos mainstream, Marvel, DC e tal, isso se perdeu, cara. É saga dentro de saga, prequel de saga, quando aquilo se esgota, dá um reboot, e aí vem a nova Marvel, a nova DC. A pessoa não Tem sabe os por onde universos começar. paralelos. Isso, universo E depois eles paralelo. juntam os universos paralelos. E é uma bagunça.
fazem fusão de universos, aí chega pelas tantas, não, vamos ter que dividir de novo. Ah, eu queria que tu comentasse a questão do desenho para ti, né? De onde é que veio, provavelmente, essa influência do mangá, que consegui observar no teu quadrinho aqui, mas como é que se deu? Tu foi autodidata, tu pegou aulas com alguma pessoa do YouTube, teve algum amigo? Fala um pouquinho sobre Bom, isso. então, desde pequeno eu já desenhava, assim, muito por influência da minha mãe, que ela também desenha, ela é arquiteta. E eu fui continuando, né? No tempo de escola eu tinha um amigo também que desenhava, mas essa parte do mangá, daí a gente era meio que uma dupla, assim, dos caras que desenhavam. Porque tem aquela analogia, né, da escola com a prisão, e o desenhista é o tatuador. Então, no caso, tinha uma dupla na sala, e a gente se ajudava e tal, fazia coisa junto. E de Ah, curso eu nunca fiz, na real. A única coisa de curso que eu tive foi na faculdade, né? Que foi a minha menor nota. É engraçado isso da nota, porque eu tenho um colega que não desenha, mas ele conseguiu tirar uma nota maior que eu. olha só. E ele fica me sacaneando até hoje. Vamos falar sobre esta HQ aqui. Opa. Choque de Relâmpagos, né? Para ficar registrado. Gostei muito dela, muito mesmo, pela questão de qualidade do papel, Sim. qualidade de impressão também foi muito boa. Vou mostrar aqui para o pessoal, aqui, por exemplo, ó, tem uma página aqui que é essencialmente preta, né? E aqui, quando tu vira, vou pegar aqui para passar direitinho, o preto não vaza para trás porque ele se preocupou com a gramatura do papel, a nossa vulga espessura do papel, né? E isso é uma coisa muito importante, porque é uma HQ em preto e branco, com tons de preto e branco, Tons de e cinza. tons de cinza, e tem que ter um papel que segure o tirão, né, Rafael? Fala um pouquinho sobre isso. Sim. Pois é, eu procurei o papel que melhor se encaixasse no custo-benefício e na qualidade. Como eu faço faculdade de design gráfico, eu pude estudar alguns papéis no curso antes, né, de imprimir. Uhum. Aí eu já tinha esse conhecimento prévio. E na gráfica, eu peguei, era o coucher, acho que 200 gramas ou cento e poucas gramas, não lembro bem. Deu certo, né? Eu tava com medo de dar problema e não ficar certinho, mas deu tudo certo. Ainda sobre a questão do objeto, o quadrinho, né? Porque o quadrinho, as pessoas acham que ele é o somatório de várias coisas. Desde a ideia original até a concepção do objeto, porque isso aqui é um objeto. Então Uhum. tem que pensar, quando vai fazer um quadrinho, se o objeto que está pensando ter como resultado é compatível com aquela história que tu vai narrar. Eu penso que esse objeto aqui ele é muito coerente com a proposta dele. E esse objeto aqui, esse quadrinho como objeto, ele é muito interessante. Vou mostrar aqui para vocês. Aqui, ó. O Rafael se preocupou em ter uma marca. Olha ali, ó. Tem outra coisa no canto lá em cima, que é uma pseudo-editora, que é uma Sim, aqui, ó. referência. Eu coloquei só de bonito, mas foi o primeiro projeto da faculdade que eu fiz. Foi essa marca aí. Olha, E eu que quis deixar só de bonito mesmo. bacana, bacana. E outra aqui, outra coisa interessante, ele fez essa silhueta aqui do personagem, Que é que o já mesmo pode, desenho da capa. que é o mesmo desenho da capa, e que pode ser utilizado em vários outros produtos que ele vem a desenvolver na sequência Sim. deste quadrinho. E também utilizou os recursos interessantes. Tu utilizou, além da virada de página, que eu vou mostrar aqui, ele utilizou a rima. Olha só, esse último quadrinho dessa página aqui, tem uma pessoa segurando o braço da outra. Aí vira-se páginas e tal, a história desenvolve, volta a fazer uma rima visual com esse aqui, e também segura. O desfecho da página anterior foi um, e o desse aqui, ele aproveita a virada da página para este aqui. Uhum. Então, assim, isso, eu quero que tu fale um pouco sobre isso, Rafael.
da utilização do ritmo e dessas... Uma coisa que aconteceu na primeira parte, ela vai se comunicando com a outra, tu repete, ou melhor, tu enseja dois quadros iguais. Fala um pouquinho sobre isso. Esse negócio dos dois quadros iguais foi totalmente ao acaso, né? Ah, é? Mas o negócio de virar, sim. Mas o negócio de virar a página eu cuidei pra que tivesse esse impacto, assim. Eu Sim. mexi muito no storyboard antes de começar a desenhar as páginas mesmo. Tanto que o primeiro que eu fiz eu joguei longe e comecei a fazer um outro pra ficar do jeitinho certo. A gente que é meio já leu muito quadrinho, tem algumas coisas que quando acontecem saltam aos olhos, sabe? Sim. Aí naquele dia que eu mostrei a primeira vez, eu me confundi nas páginas, falei, não, só um pouquinho. Se eu me confundir, tem duas coisas semelhantes. Aí depois que terminou e tal, eu fui conferir. E de fato tinha. Falei, ah, não tô louco, sou, né? Outro cuidado interessante que ele teve neste quadrinho aqui foi colocar a ficha dos personagens, pelo Ah, menos isso é uma coisa que eu adoro. os personagens principais, para localizar o leitor, né? E também os esboços dos personagens. Olha aqui, não aproximar bastante. Ó, até os traços ali de referência, né? Muito bacana. Aí, pegar ali mais pertinho. E no final, ficha, a ficha corrida do autor. Fala um pouquinho sobre É, esses mimos do quadrinho, Rafael. olha, quando eu compro um quadrinho, seja ele de onde vier, eu sempre dou uma olhada no final pra ver se tem extras, porque eu gosto muito de ler as curiosidades e tal. Aí eu achei que seria interessante, e como pra impressão tinha que ter um número X de página, acho que vou botar, porque é legal e tal. E muito bacana Então, também as letras, né? Não teve vergonha de utilizar letras não, grandes para facilitar a leitura. Isso é muito bacana e uma coisa que as editoras não estão se preocupando muito com isso, na questão do letreiramento. Que é uma coisa que eles já perdem quando tu vai ler eletrônico, né? Tu bota sim, num Kindle, num CBR, num PDF, olha, tá muito pequenininho, tu aumenta ali e tá beleza. Ao passo que no quadrinho impresso não tem esse recurso. Então, claro, não vai colocar uma letra gigante, mas eu acho que com uma fonte aceitável, boa, ela ajuda na narrativa sim. da história. Tem autores independentes aqui que pecam nisso, sabe? Porque eles têm muita quantidade de texto, muitos, muitos diálogos e tal. E para tu colocar um diálogo grande, tua letra vai diminuir, É. porque tu não vai ter espaço físico para o teu balão aumentar muito. Então, esse equilíbrio da letra e do balão é muito importante. Eu cuidei Pensou nessa bastante. questão do Eu cuidei letreiramento. bastante do tamanho das letras e tal. E quando eu tava fazendo, eu dava um zoom out, deixava bem pequenininha a imagem para ver se eu ainda conseguia ler. E para ver como é que ficava a proporção, né? Porque ali, quando tá desenhando digital, trabalha muito com zoom e tal, e tá sempre vendo o micro da imagem. Mas aí, se vê pelo macro, dá pra ter uma noção. Como é que foi desde a ideia até chegar ao impresso físico? Quanto tempo foi? A tua arte foi sempre digital? Como é que foi essa? Tu fez rascunho à mão? Conta esse panorama. Bom, no caso da história, eu tenho essa história desde 2008, mais ou menos. E ela veio sofrendo vários reboots até chegar no produto final, que foi. Com o passar do tempo, eu vou readaptando ela até eu fazer o quadrinho mesmo. Tem várias versões descontinuadas aqui no meu computador, que eu tenho guardado. E isso pode render uns extras. Pois é, já me liguei aqui. Mas até chegar, eu desenhei tudo o storyboard, né, num Uhum. papel. Aí, quando a gente pega um monte de papel, dobra e faz uma simulação, né, do que seria Uhum. HQ. Esse primeiro eu fiz tal. Aí quando eu fui começar a rascunhar as páginas no computador, que eu fiz tudo no digital, eu percebi que tava com um ritmo meio estranho. Daí eu cortei algumas páginas, acrescentei outras e fiz aquela loucura, né?
E sobre o desenho, eu tenho desenhado no digital desde 2017, eu acho, ou 2016. E quando eu comprei a minha Wacom, Hum, foi. Eu propus pra mim, bah, agora que eu tenho a mesa, eu vou conseguir fazer o quadrinho mesmo. E sim. antes, quando tava pra receber, eu já tava escrevendo o roteiro e tal, pra já tá tudo pronto pra quando chegasse eu fosse fazer. Claro que eu perdi alguns meses tentando me adaptar, né? E aí no final eu consegui concluir a HQ. Eu fiquei muito faceiro que o lançamento foi ali no Feirão, cara. Porque assim, foi uma tarde muito bacana, muito agradável. Tava tu e o Gaburi na mesa, conversando na boa, estavam em casa. Foram ali amigos teus, familiares ali. Conta um pouquinho como é que foi essa emoção Ó, ali de estar com o quadrinho na mão e as pessoas vindo ali conversar contigo e tal. eu acho que essa HQ só ficou pronta por causa do feirão, por causa da oportunidade mesmo, porque senão talvez não estivesse pronta ainda. E foi um desafio que eu propus para mim, né? Tentar terminar até o dia do feirão. Eu, eu terminei, né? E como eu não manjava muito de gráfica, eu mandei umas 3 semanas antes e ficou pronto Hum, em uns 3 dias. Já no dia lá, eu sim, tava bem tenso, né? Porque sim. não tinha muita experiência. Mas foi bem legal, deu para conversar bastante, até com os outros artistas, e vendeu bem. Nos outros eventos que eu fui subsequentes, eu aprendi, eu já estava com uma experiência maior, aí eu consegui vender mais, até que eu consegui vender todas, sobrou uma, né, que é a minha. Eita! Vendeu tudo já? Sim, das 13 que eu fiz, eu consegui vender todas, só ficou Quantas a mesmo? minha. 13. Tá bom. Ah, tá ótimo, tá ótimo. E digo mais, eu tava aqui, porque agora semana passada, perdão, o Daniel HDR fez uma live, né, onde as pessoas podiam comprar desenhos dele e tal, e eu comprei, fui buscar ali, fui guardar a minha Mulher-Aranha que ele fez, e encontrei, tu vê como as coisas se encaixam, né? Encontrei aqui dentro do meu acervo, Rafael, este desenho aqui, ó. Ah, Ah, olha aí, número um. olha aí. Inclusive, tenho que colocar ele dentro do envelopezinho, aquele de plástico que eu coloco, tradicional, para não sujar, não amassar e tal. E muito bacana isso aqui, cara. Isso aí eu tive a ideia de fazer isso aí no sábado de manhã, antes de ir pro feirão. Porque, bah, pensei, o primeiro que comprar vai ter que ter um brinde, né? Exclusivo. E eu não sabia e dei a sorte de ser o primeiro a comprar. Então, este aqui tem um valor sentimental e colecionístico para mim, Nelson. Estava organizando as Mulher-Aranha e falei assim, olha aqui o desenho do Rafael, cara. Então, nem coloquei para não. Que às vezes eu coloco aqui com plástico, né? Fica dando reflexo. Não, não. Não vou nem colocar no plástico. Depois que eu mostrar para Tá? ele lembrar, vou colocar no plástico aqui bonitinho. Rafael, eu gostaria que tu falasse agora para onde é que esse universo vai. Bom, então, eu acho que eu deveria falar uma sinopse primeiro. Bom, então, essa HQ conta a história de um personagem que foi cobaia no experimento de dar poder de choquinho, né? A famosa eletromancia. E só que aí um dia aconteceu um incidente lá e explodiu o laboratório que ele estava. E basicamente o pai dele, que era o cientista principal, mandou ele sair de lá e trabalhar no. Não trabalhar, né? Mas ir visitar um amigo dele que era dono de um restaurante. E basicamente ele foi e começou a viver a vida normal. Só que nem todas as cobaias são gente boa, né? Aí vai ter umas tretas entre eles. Vão ser 4 edições, contando com essa, eu já terminei tudo, né? Só não imprimi ainda porque tivemos esse pequeno problema, né? Mundial. Claro, claro. Bom, isso vai ser um primeiro arco. Eu planejo fazer mais, mas não tem essa necessidade, sabe? Esse primeiro arco é uma história fechada. Eu vou até pegar aqui, Diga. mostrar as capas que eu mostrei Tá. da outra vez. E todas as capas seguem esse modelo monocromático que eu acho bem legal.
Inclusive eu refiz a capa do primeiro e quem tiver a primeira versão eu vou disponibilizar uma capa nova, uma sobrecapa. Tô estudando como é que eu vou fazer isso ainda, pra ficar tudo certinho. Aí eu fiz as 4 aqui. Deu 130 páginas de história e contando com os extras, deu 170. Dividido em 4 edições, né? Cada uma vai ter, em média, 40 páginas. E muito provavelmente esse universo ele vai se expandir com novos personagens, pelo que eu percebi pelas capas ali. E como é que vai ser o lançamento disso? Vai ser meio que Netflix, olha, vou te botar todas juntas, ou tu vai disponibilizando aos poucos? Como é que é o teu planejamento para isso? Eu pretendo fazer aos pouquinhos, né? De fazer a reimpressão do primeiro e a do segundo, mais ou menos junto. E aí depois que esvaziar um pouco o estoque do primeiro e do segundo, fazer o terceiro e o quarto. Mas, né, precisa resolver esse problema aí mundial. Enquanto isso não se resolve, eu tô começando a produzir uma HQ que eu vou publicar digitalmente e gratuitamente. Basicamente, essa HQ eu quero também documentar em vídeo todo o processo de criação dela. Eu tava pensando nisso esses dias e eu acho que pode ser uma boa. Porque essa aí eu produzi muito escondido praticamente, né? Tanto que eu não lembro se eu comentei contigo antes do feirão que eu tava fazendo, mas eu fiz tudo muito escondido e ninguém sabia, né? Do nada eu brotei lá com uma HQ de sei lá quantas páginas, 50 páginas. Mas assim, essa tua iniciativa de registrar agora os próximos, essa tua online e tal, é muito bacana. Porque assim, tu vai mostrar para as pessoas o teu processo de criação, tu vai poder estimular as outras pessoas que estão com algumas ideias travadas, não quero fazer, não sei. Vai ser meio que um diário, um documentário sobre uma Sim, faz uma... essa foi a intenção. Muito bacana isso. E eu decidi fazer outra porque depois que eu terminei eu fiquei com certa abstinência de desenhar HQ. Pode ser, mas eu fiquei sentindo falta de estar produzindo. Não, então, eu acho que agora é um bom momento para botar em dia tudo que está atrasado de produção, né? Para quem tem produção e quem não tem, começar a produzir alguma coisa, sei lá, para já ter alguma coisa pronta quando tiver evento para ir, né? Eu tenho pensado muito nisso. Bom, então, eu sempre desenhei no meu quarto, né, sem conversar com ninguém, e os eventos me proporcionaram conhecer muita gente que desenhava e que tinha gostos parecidos com os meus, até de criação e tal. E foi bem legal, eu conheci bastante gente. Inclusive, tenho feito alguns projetos com alguns colegas aí do desenho. Eu tava fazendo aquele desafio do Thiago Spiked, que era para fazer uma HQ de 8 páginas. Eu tô junto com o Gaburi e com mais uns outros aí. E a gente tá produzindo. Só que dessa vez eu fiquei só no storyboard e na diagramação, né? Quem vai desenhar vai ser o Gaburi. Não, que bom isso. Mas eu gostei muito de fazer HQ em conjunto com outras pessoas. Tá quase no fim já. E diferente de fazer uma HQ sozinha, que nem a minha que eu fiz, eu não me sobrecarreguei tanto. Sim. Então eu tô com planos de fazer HQ em conjunto mais vezes. Pelo menos essas mais curtinhas, assim, né? A partir de agora o espaço é todo teu para tu divulgar as tuas redes sociais. Bom, então, aqui no Instagram é @RafaelTHECrocodilo. Dá pra pedir commission, pedir, sei lá, qualquer coisa, que a gente tenta ver como é que dá pra fazer. E o meu e-mail é rafav2.0x@gmail.com. O Gmail é cretino, não aceitou o meu e-mail normal, aí tem que botar os números, né? Tem Facebook, Croquarts. Eu acho que o Facebook é a principal rede que eu vou publicar as coisas, porque eu acho mais prático, embora tenha um menor alcance, mas da HQ é nova, né? Quando eu estiver gravando o documentário, entre aspas, né? E vai ser por lá. No Instagram, talvez eu coloque os melhores momentos, os highlights, coisa assim. Bom,
eu agradeço demais a oportunidade do reboot, né? E tamo aí, né? Se precisar. Obrigado, Rafael. Até a próxima. Até. Tchau.